Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o motivo de eu aparecer aqui são dois. Primeiramente, é me apresentar àqueles que não me conhecem. Meu nome é Rosiane, eu tenho formação em letras pela Universidade Estadual de Montes Claros, mestrado em literatura e cultura pela Universidade Federal de São João del Rei e teologia pelo MTC latino-americano, Missionary Training Center, que hoje atua em Belo Horizonte. Bom, o segundo motivo é: por que este grupo de leitura bíblica gratuita? A resposta está no meu percurso pessoal, no meu entendimento como professora e como cristã, de que a falta de conhecimento bíblico acarreta em distorções, em práticas cristãs incoerentes como o ensinamento de Cristo, a falta até mesmo do testemunho cristão que não está pautado pela Bíblia. Por isso, eu acredito que o devocional é uma prática cristã que tem que ser resgatada e o conhecimento bíblico tem que ser divulgado. Afinal, aquele que conhece a Cristo tem o anseio de fazê-lo conhecido. Por isso que é gratuito. E quem sabe ter abertura para aquele que não é cristão também conhecer a nossa fé cristã. Seja por essa Bíblia viva, cartas de Cristo, que nós somos enquanto aqueles praticantes da palavra, ou seja também, quem sabe, pela leitura da Bíblia. E o que seria um devocional? O devocional vem da devoção, de um termo em latim, devotio, que significa um momento de busca e comunhão com Deus. Ao contrário do devocional moderno, que tem se pautado muito em livros, em meditações, que às vezes fogem do conteúdo bíblico, o que eu pretendo aqui é buscar, beber na tradição cristã a lectio divina, ou seja, a leitura divina ou leitura orante, que se baseia na palavra de Deus. É uma meditação, uma leitura, contemplação e oração na palavra de Deus, porque o nosso devocional primeiro tem que ser estruturado na Bíblia e só depois nós vamos recorrer às outras fontes. E o que seria a Lectio Divina? A Lectio Divina remonta a tempos antigos, desde o judaísmo. O capítulo 6 de Deuteronômio ensina que devemos inculcar em nossos filhos o ensinamento, o conhecimento do Senhor, a sua lei. O que seria inculcar? Inculcar é ensinar, pregar, estar ali discipulando os corações por meio da palavra. A Lectio Divina bebe então dessa herança hebraica, dessa herança judaica, de posteriormente nas sinagogas estar ali meditando na palavra, orando a palavra, e vem para o cristianismo já com os pais da igreja no século II, Orígenes, um pai da igreja, estrutura a Lectio Divina colocando alguns passos. Os monges também fazem esse tipo de devocional por meio da leitura, oração, meditação e contemplação da palavra. Vou explicar um pouquinho o que seriam esses passos. O primeiro momento da Lectio Divina é leitura. Nós vamos escolher uma perícope. O que é a perícope? No caso do nosso projeto, vai ser um capítulo por dia. O capítulo é a nossa perícope, é a parte do texto que nós vamos ler, meditar e aí tentar extrair alguns ensinamentos. Nesse passo da leitura, é importante que ao lermos, nós analisemos quem são os personagens, qual é o contexto dessa história, o que acontece aqui, qual é a ação de Deus aqui, qual é a ação do homem neste contexto. Então, cada capítulo que você vai ler diariamente, você pode ler refletindo dessa maneira. O segundo passo da Lectio Divina é, então, a meditação. É o momento em que nós vamos parar e trazer essa leitura para o nosso coração. Você vai se perguntar: o que essa palavra fala comigo hoje? Como eu posso relacionar
o conhecimento dessa palavra com a minha vida. O que ela pode dizer para mim hoje? No terceiro momento da Lectio Divina é então a oração. É o momento em que nós vamos orar a palavra. Você tem agora o conhecimento da palavra e você pode separar ali talvez um versículo importante para você e tentar gravar no seu coração, inculcar no seu coração, até mesmo pela memorização e buscar então responder a Deus. Se no primeiro momento da leitura e no segundo momento da meditação você analisou, ouviu o que Deus tinha para te dizer, no terceiro momento a oração é uma resposta de tudo aquilo que Deus falou com você, que você meditou, que o seu coração absorveu. Você vai responder a Deus por meio da oração. E você pode sim fazer uma oração baseada na palavra. O quarto momento é a contemplação. É o momento que você para, não apenas reflete, mas busca glorificar a Deus. É o momento de nós deixarmos a palavra fluir do nosso coração. O momento da leitura, da meditação e da oração molda o nosso coração. E na contemplação, nós vamos para o transbordar dessa palavra. Esses são os 4 passos da Lectio Divina: leitura, meditação, oração e contemplação. A nível de curiosidade, talvez você tenha vontade de me perguntar: mas a Lectio Divina não é coisa de uma instituição, de uma igreja somente? Por que eu não conheço isso? A Lectio Divina é para todos os cristãos, porque ela bebe da herança hebraica, da herança judaica. A Lectio Divina, essa leitura, contemplação, esse modo de ler, perceber, entender, orar e praticar a Bíblia, vem muito antes do cristianismo ser formado. Se você é protestante, você deve conhecer a Reforma. A Reforma, em momento algum, destrói toda a casa. A Reforma também contempla a tradição. A Reforma, ela muda algumas coisas que são consideradas inúteis, mas ela mantém as bases. Claro que você não precisa fazer dessa forma, não é uma obrigação, mas é um método que ajuda muito no seu crescimento espiritual, no seu conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra. Por fim, você pode decorar, como eu disse, um versículo que salta aos seus olhos. É tão bom quando nós temos a palavra em nossa mente. Espero que você consiga fazer essa leitura, que acrescente muito, e estamos aqui para aprendermos juntos. Que o Santo Espírito de Deus possa nos iluminar, nos ajudar a crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua verdade.